Há muitos anos, numa pequena vila ao pé de uma imponente montanha, vivia uma comunidade tranquila e pacífica. Essa vila era cercada por densas florestas e um grande lago, que era considerado um local sagrado pelos moradores. Dizia-se que o espírito do lago habitava as águas profundas, vigiando e protegendo a vila e seus habitantes. As lendas contavam que o espírito do lago era uma entidade antiga e poderosa, cuja ira podia ser despertada por aqueles que desrespeitassem as águas tranquilas. Os mais velhos da comunidade contavam histórias sobre viajantes perdidos que se aventuraram muito perto das margens do lago e desapareceram misteriosamente, levados pelas correntes traiçoeiras e pelas garras do espírito sombrio que ali habitava. Os moradores da vila respeitavam as águas escuras do lago e evitavam se aproximar de suas margens durante a noite, quando diziam que o espírito do lago era mais ativo e sedento por almas incautas. As noites eram especialmente temidas, pois muitos afirmavam ter ouvido lamentos fantasmagóricos vindos das profundezas, como se os mortos que ali habitavam clamassem por vingança e justiça. Uma jovem chamada Helena cresceu ouvindo essas histórias e acreditava firmemente na existência do espírito do lago. Ela era conhecida por sua coragem e determinação, e muitos a viam como uma força positiva na comunidade. No entanto, sua curiosidade sobre o misterioso espírito do lago só crescia com o passar dos anos, e ela ansiava por desvendar os segredos que envolviam aquelas águas enigmáticas. Uma noite, durante a lua cheia, Helena decidiu desafiar a superstição e se aventurar até as margens do lago. Envolta pela luz prateada da lua, ela caminhou silenciosamente pela floresta densa, sentindo o ar úmido e o cheiro de musgo e água estagnada. Quando finalmente alcançou a borda do lago, ela parou e observou as águas tranquilas, refletindo a luz da lua como um espelho líquido. Foi então que Helena viu algo se mover sob a superfície do lago. Olhos brilhantes e sinistros a observavam de dentro das águas escuras, enviando arrepios pela espinha da jovem. Ela recuou instintivamente, mas uma força inexplicável a segurava no lugar, como se o próprio lago a chamasse para suas profundezas sombrias. De repente, uma figura espectral emergiu das águas, um ser feito de sombras e névoa, com olhos brilhando como brasas ardentes. Era o espírito do lago, manifestando-se diante de Helena com uma presença ameaçadora e sobrenatural. Sua voz ressoou na mente da jovem, sussurrando promessas de poder e segredos antigos, tentando seduzi-la para o abismo insondável do lago. Helena sentiu medo, mas também uma estranha fascinação diante da figura fantasmagórica que se erguia diante dela. O espírito do lago falou sobre os segredos escondidos nas profundezas, sobre os mortos que ali repousavam, e sobre a verdade por trás das lendas e superstições que assombravam a vila por gerações. Intrigada e amedrontada, Helena entregou-se ao chamado do espírito do lago, mergulhando nas águas geladas e escuras que a cercavam. À medida que afundava nas profundezas, ela viu sombras dançantes e rostos pálidos, olhando para ela com olhos vazios e tristes. Era como se o próprio lago fosse uma prisão para almas perdidas, condenadas a vagar para sempre, sob a supervisão do espírito sombrio que ali reinava. Helena sentiu seu coração se encher de desespero e temor, enquanto era arrastada para baixo, cada vez mais fundo nas entranhas do lago sinistro. Ela viu memórias antigas e horrores inomináveis, testemunhando o sofrimento e a dor que assolavam aquele lugar amaldiçoado. O espírito do lago sussurrava segredos proibidos em seus ouvidos, prometendo-lhe conhecimento e poder além da compreensão humana. No entanto, à medida que Helena afundava nas trevas geladas, uma fagulha de determinação acendeu em seu peito. Ela se lembrou das histórias da coragem e bravura de seus antepassados, dos heróis que desafiaram o desconhecido em busca da verdade e da justiça. Com um esforço final, ela lutou contra a influência do espírito do lago, resistindo ao chamado das profundezas insondáveis. Com um grito de libertação, Helena rompeu a superfície das águas, emergindo ofegante e exausta para a luz da lua brilhante. Ela olhou para trás e viu o espírito do lago rugindo de fúria e frustração, incapaz de manter sua presa. A jovem nadou freneticamente até a margem, sentindo a terra firme sob seus pés e o ar fresco enchendo seus pulmões. Helena sabia que havia desafiado uma força antiga e maligna,
mas também havia descoberto a verdade por trás das lendas e superstições que assombravam sua vila. O espírito do lago era uma entidade sedenta de poder e controle, que se alimentava do medo e da submissão dos vivos. Mas Helena se recusou a ceder ao seu domínio, escolhendo enfrentar o terror e a escuridão em vez de se curvar diante deles. Ao retornar à vila, Helena contou sua história aos moradores atônitos, revelando as verdades ocultas sobre o espírito do lago e as almas perdidas que ele aprisionava em suas profundezas sombrias. Os habitantes da vila ouviram em silêncio, maravilhados com a coragem e a determinação da jovem em desafiar o desconhecido e desvendar os segredos proibidos que assombravam sua comunidade. Desde aquele dia, a vila nunca mais foi a mesma. Os moradores aprenderam a respeitar as águas do lago e a honrar os espíritos que ali repousavam, mantendo viva a memória da bravura de Helena e sua luta contra o terror ancestral que os assombrava. O espírito do lago, enfurecido com sua derrota, permaneceu vigiando de suas profundezas, mas sabia que uma alma ousada e destemida havia desafiado sua autoridade e revelado sua verdadeira natureza aos vivos. E assim, a história de Helena e do espírito do lago foi contada por gerações, como um lembrete da coragem que reside no coração daqueles que se atrevem a desafiar o desconhecido e buscar a verdade. Mesmo que essa verdade seja mais sombria e terrível do que se possa imaginar, a vila e o lago permaneceram unidos, oprimidos por uma paz frágil, mas sempre alertas para o retorno do espírito sombrio que os observava das profundezas. O espírito do lago é uma entidade misteriosa e muitas vezes maligna, que habita as águas calmas e profundas dos lagos, rios e lagoas. Disse que o espírito do lago se alimenta de almas incautas, que se aventuram em suas águas, atraindo-as com sua beleza e tranquilidade, antes de arrastá-las para um fim terrível. Nas lendas e mitos, o espírito do lago muitas vezes assume a forma de uma bela mulher, que seduz viajantes desavisados, ou uma criatura monstruosa, que devora qualquer um que se aproxime de suas margens. Sua natureza varia de acordo com a cultura, mas em todas as versões, o espírito do lago representa um perigo mortal para aqueles que ousam desafiá-lo. Muitas histórias de terror envolvendo o espírito do lago incluem relatos de pescadores que desaparecem misteriosamente, nadadores que são puxados para as profundezas escuras ou viajantes que nunca mais são vistos depois de cruzarem as águas do lago assombrado. Alguns contos falam de almas perdidas que vagam pelas margens do lago, lamentando sua morte prematura, e alertando os vivos a nunca se aproximarem da água durante a noite. A lenda do espírito do lago serve como um lembrete sombrio da imprevisibilidade e perigo que podem estar escondidos em lugares aparentemente pacíficos e idílicos. A ideia de um ser sobrenatural que guarda um corpo de água, esperando por sua próxima vítima, desperta medo e fascínio nas pessoas, e tem sido usada ao longo dos séculos para ensinar lições morais sobre o respeito pela natureza e os perigos da arrogância e do descuido. Então, da próxima vez que estiver à beira de um lago sereno e tranquilo, talvez você queira lembrar-se das histórias sobre o espírito do lago e pensar duas vezes antes de desafiar as profundezas misteriosas que se escondem sob a superfície aparentemente calma. Há muitas histórias de terror sobre espíritos de lagos que têm assombrado as mentes das pessoas ao longo dos séculos. Uma dessas lendas é a história do lago Ekenra, no Japão. Disse que neste lago reside um espírito vingativo que se manifesta como uma mulher de branco, conhecida como a Dama de Shirataki. A lenda conta que a Dama de Shirataki se afogou no lago séculos atrás, e desde então tem assombrado aqueles que se aventuram perto de suas águas. Segundo a lenda, a Dama de Shirataki aparece como uma bela mulher vestida de branco, com longos cabelos negros que flutuam sobre a água. Ela atrai os viajantes para o lago com sua aparência sedutora e voz hipnotizante, levando-os para as profundezas, onde eles se afogam e se tornam prisioneiros de sua ira eterna. Disse que quem encontrar o olhar da Dama de Shirataki está fadado a um destino sombrio e terrível. Outra história assustadora envolve o Lago Quiescent, nos Estados Unidos. Neste lago, há relatos de um espírito maligno conhecido como o Guardião das Profundezas. Disse que o Guardião das Profundezas era um ser antigo, que foi aprisionado nas profundezas do lago por uma antiga maldição, e agora busca vingança contra qualquer um que ousar perturbar sua paz.
Quando os viajantes se aventuram perto das margens do lago Quiescent, dizem que podem ouvir sussurros sinistros surgindo das águas escuras e sentir olhos invisíveis os observando. Aqueles que se atrevem a desafiar o guardião das profundezas são avisados por sonhos perturbadores e pesadelos que os impedem de dormir, enquanto o espírito maligno planeja sua próxima vítima. Essas histórias de terror sobre espíritos de lagos servem como lembretes sombrios dos perigos que podem estar escondidos nas profundezas das águas tranquilas e aparentemente pacíficas. Elas nos alertam sobre o desconhecido e nos lembram de respeitar a natureza e suas forças misteriosas. E, é claro, nos lembram que nem tudo o que reluz na água é seguro para os destemidos e imprudentes que ousam desafiar esses espíritos antigos e vingativos. Era uma noite escura e tempestuosa naquela empresa abandonada nos arredores da pequena cidade de Ravenwood. Os ventos uivavam e faziam as janelas quebradas tremerem, enquanto relâmpagos cortavam o céu negro como facas afiadas. Poucos se aventuravam por aquelas bandas, pois a lenda do espectro que assombrava o local de trabalho se espalhara como fogo em palha seca. O prédio, outrora uma próspera fábrica de roupas, agora era apenas uma sombra do que fora um dia. Suas paredes descascadas e rachadas testemunhavam o passar impiedoso do tempo. Aqueles que haviam trabalhado ali relatavam ouvir passos arrastados nos corredores vazios, murmúrios sussurrando seus nomes ao vento e ruídos inexplicáveis ecoando pelas salas abandonadas. Era nesse cenário sombrio que Mia, uma jovem e destemida jornalista, decidiu investigar a veracidade dos relatos sobre o espectro que assombrava o local. Movida pela curiosidade e pelo desejo de desvendar o mistério por trás da lenda, ela adentrou os portões enferrujados da antiga fábrica naquela noite fatídica. O interior do prédio era ainda mais assustador do que Mia imaginara. A luz fraca de sua lanterna revelava máquinas enferrujadas recobertas por teias de aranha e pilhas de tecido empoeirado. Mia podia sentir os olhos invisíveis do espectro sobre ela, observando-a silenciosamente, aguardando o momento certo para se manifestar. À medida que ela explorava os corredores sombrios, sons estranhos ecoavam ao seu redor. Passos arrastados, suspiros gelados e risadas sinistras enchiam o ar, fazendo-a estremecer de medo. Mas Mia não recuou, determinada a desvendar o mistério e encontrar a verdade por trás da lenda do espectro. Em certo momento, Mia se viu diante de uma porta de madeira velha e desgastada, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Uma sensação de arrepio percorreu sua espinha ao tocar a maçaneta gelada e empurrar a porta lentamente. O que ela viu do outro lado a deixou sem fôlego. Uma sala escura se estendia à sua frente, iluminada apenas pela fraca luz de sua lanterna. No centro da sala, um busto de mármore de um homem sinistro encarava-a com olhos vazios e um sorriso macabro esculpido em sua face. Mia sentiu um calafrio percorrer sua pele quando percebeu que os olhos do busto a seguiam conforme ela se movia pela sala. De repente, um vento gélido varreu a sala, apagando a luz da lanterna de Mia e mergulhando-a na escuridão total. Ela tentou desesperadamente acender a lanterna, mas as pilhas haviam sido drenadas misteriosamente. O ar ao seu redor parecia se fechar, sufocando-a com sua presença opressiva. E foi então que ela ouviu. Uma figura sombria e indistinta emergiu das sombras, com olhos brilhantes de um vermelho intenso fixados em Mia. Seu corpo parecia se contorcer e se transformar diante de seus olhos, assumindo formas distorcidas e monstruosas que desafiavam toda a lógica e razão. Mia sentiu o terror se apoderar de sua alma quando o espectro se aproximou lentamente, emitindo um murmúrio gutural que gelava seu sangue. Ela tentou recuar, mas suas pernas pareciam petrificadas, imóveis diante da presença maligna que a cercava. Então, o espectro estendeu uma mão esquelética em direção a Mia, como se quisesse tocá-la e arrastá-la para as profundezas da escuridão eterna. Seus olhos brilhavam com uma intensidade infernal, prometendo tormento e sofrimento além da compreensão humana. Mia fechou os olhos e gritou, procurando uma esperança que parecia distante e inalcançável naquele momento de desespero. Mas, para sua surpresa, o silêncio se abateu sobre a sala e quando abriu os olhos, o espectro havia desaparecido, deixando-a sozinha na escuridão.
Tremendo de medo e exausta pela experiência aterradora, Mia conseguiu acender sua lanterna novamente e sair daquela sala assombrada. Seu coração ainda batia descontroladamente enquanto ela fugia da fábrica abandonada, deixando para trás o espectro e o mistério que a assombrara naquela noite fatídica. E assim, a lenda do espectro no local de trabalho se perpetuou, alimentando os pesadelos daqueles que ousavam desafiar o desconhecido e explorar os segredos sombrios da antiga fábrica de Ravenwood. Mia nunca mais foi a mesma após aquela experiência, carregando consigo as marcas do terror que a assombrara e a lembrança do espectro que ainda rondava os corredores vazios daquela empresa abandonada. A verdade por trás da lenda permaneceria um mistério, perdido nas sombras daquele lugar amaldiçoado para sempre. Mia era uma jornalista talentosa e destemida que buscava sempre as histórias mais impactantes e intrigantes para contar ao seu público. Em uma de suas investigações, Mia ouviu rumores sobre uma fábrica abandonada na periferia da cidade. Intrigada, decidiu explorar o local para descobrir os segredos que ele guardava. Ao chegar na fábrica, Mia ficou impressionada com a atmosfera sombria e misteriosa do lugar. As janelas quebradas deixavam a luz do sol entrar em feixes, iluminando a poeira que pairava no ar. Mia começou a vasculhar os corredores e salas vazias, sentindo um arrepio percorrer sua espinha a cada passo dado naquele cenário quase fantasmagórico. À medida que explorava mais a fábrica, Mia encontrou pistas sobre o passado do local. Documentos antigos, máquinas enferrujadas e fotos desbotadas contavam a história do lugar, uma vez próspero e cheio de vida, agora abandonado e em ruínas. Mia sentiu um misto de tristeza e fascínio diante daquele contraste entre o passado glorioso e o presente desolador da fábrica. Enquanto continuava sua investigação, Mia percebeu que não estava sozinha na fábrica. Passos ecoando nos corredores vazios, sombras se movendo nas paredes e ruídos inexplicáveis a deixavam tensa e alerta. Mesmo assim, sua curiosidade e determinação a impeliam a continuar, desvendando os segredos ocultos daquele local abandonado. Com o passar do tempo, Mia desvendou um enigma que envolvia a fábrica e seus antigos funcionários. Descobriu histórias de injustiças, exploração e tragédias que assombravam o local. Os fantasmas do passado pareciam ecoar pelos corredores vazios, clamando por justiça e por suas histórias serem contadas. Mia decidiu que aquelas histórias não poderiam ser esquecidas. Com coragem e determinação, ela mergulhou ainda mais fundo na investigação, entrevistando antigos trabalhadores, pesquisando arquivos empoeirados e desvendando segredos há muito tempo guardados. Ao final de sua jornada na fábrica abandonada, Mia conseguiu reunir provas contundentes sobre as injustiças cometidas no passado e as consequências que ainda ecoavam no presente. Sua reportagem sobre a fábrica abandonada foi um marco em sua carreira, levando a mudanças significativas na comunidade local e trazendo à luz histórias que há muito tempo estavam ocultas. Mia saiu daquela experiência transformada, com um novo sentido de propósito em sua carreira como jornalista. A fábrica abandonada se tornou mais do que apenas um cenário em ruínas, foi um palco onde Mia encontrou coragem, determinação e a força para contar as histórias que realmente importavam. E assim, a jornalista Mia deixou um legado de investigação e coragem, inspirando outros a não temerem os lugares abandonados e obscuros, mas a enxergarem neles a oportunidade de trazer à tona verdades que precisam ser reveladas e justiça que clama por ser feita. Mia descobriu uma série de segredos intrigantes e perturbadores ao investigar a fábrica abandonada. Um dos principais segredos que ela desvendou foi a história de exploração e injustiças cometidas contra os trabalhadores do local. Mia encontrou documentos antigos que revelavam condições de trabalho precárias, salários baixos e abusos por parte dos antigos proprietários da fábrica. Ela entrevistou antigos funcionários, que compartilharam relatos arrepiantes de longas jornadas de trabalho, falta de segurança no ambiente laboral e pressão por produção constante. Além disso, Mia descobriu que a fábrica era conhecida por práticas questionáveis, como descartes indevidos de resíduos tóxicos, que impactaram tanto os trabalhadores quanto o meio ambiente ao redor. Essas revelações lançaram luz sobre os danos causados pela ganância e desrespeito à legislação trabalhista e ambiental. Outro segredo que Mia desvendou na fábrica abandonada foi a presença de uma rede clandestina de tráfico de influência e corrupção que operava nos bastidores.
Ela encontrou indícios de subornos, acordos obscuros e relações perigosas entre os antigos donos da fábrica e figuras influentes da região. Essa descoberta levou Mia a se aprofundar na investigação, buscando conexões obscuras entre a fábrica e figuras poderosas da cidade. Ela se deparou com uma teia de interesses escusos e conluios que colocavam em xeque a integridade e a transparência das relações empresariais na região. Além disso, Mia encontrou evidências de um acidente trágico que havia ocorrido na fábrica anos atrás e que havia sido abafado pelas autoridades da época. Ela descobriu relatos de testemunhas oculares e documentos confidenciais que apontavam negligência por parte da administração da fábrica, resultando em consequências devastadoras para os trabalhadores envolvidos. Ao reunir todas essas peças do quebra-cabeça, Mia conseguiu montar uma narrativa complexa e impactante sobre a fábrica abandonada. Suas descobertas revelaram um passado sombrio de abusos, corrupção e tragédias que assombravam o local e seus arredores. A reportagem de Mia sobre os segredos da fábrica abandonada teve um impacto profundo na comunidade e nas autoridades locais, levando a investigações mais aprofundadas e mudanças significativas nas práticas comerciais e trabalhistas da região. Com sua determinação e coragem, Mia expôs os segredos enterrados da fábrica abandonada, trazendo à tona verdades desconfortáveis e confrontando aqueles que se beneficiaram do silêncio e da impunidade. Sua investigação foi um testemunho do poder do jornalismo investigativo em revelar a verdade, mesmo nos lugares mais sombrios e esquecidos. Era uma noite sombria e fria, quando a pequena vila de Avelar, perdida nas montanhas, se preparava para enfrentar a maior nevasca de sua história. A atmosfera do lugar era pesada. Os habitantes sussurravam sobre um antigo mito que cercava a região. Segundo a lenda, uma entidade conhecida como Espírito da Neve se alimentava do desespero e do medo das pessoas, e toda vez que uma intensa nevasca se aproximava, ela ressurgia das profundezas, geladas para coletar suas almas. Naquela noite, enquanto a tempestade se aproximava, o vento uivava como um lamento, e as primeiras flocos de neve começaram a cair, lentamente cobrindo a terra de branco. As pessoas que viviam em Avelar se trancaram em suas casas, acendendo fogueiras e buscando conforto em suas tradições de Natal, sem saber que aquilo era apenas uma fachada para o terror que se aproximava. Maria, uma jovem da vila, não acreditava nos mitos. Para ela, a história do espírito da neve era apenas uma fábula para assustar crianças e manter os jovens em casa à noite. Com um coração agitado de curiosidade e uma dose de rebeldia, Maria decidiu sair para ver a nevasca. O frio penetrava em seus ossos, mas ela sentia uma excitação que a impulsionava a explorar. Ao pisar na neve, Maria se lembrou das histórias contadas pela avó. Cuidado com o que desejar, sempre dizia. Por trás da beleza da neve, pode haver um horror indizível. Porém, ela desconsiderou o aviso e começou a andar pela vila, enquanto a tempestade se intensificava. O vento agora uivava em um tom quase humano, como se estivesse chamando e a neve parecia brilhar de forma sinistra, sob a luz fraca das lanternas. Enquanto explorava, Maria avistou algo fora do comum, uma sombra dançante se movendo entre as árvores congeladas. Curiosa, ela se aproximou, seus pés afundando na neve. Quando chegou mais perto, a sombra desapareceu, mas não antes de ela ter percebido um brilho intenso que emanava de algum lugar. O coração de Maria acelerou, mas a intriga a levou adiante. A neve caía incessantemente, e logo ela se viu em uma área da floresta que nunca tinha explorado. Era moreira, e a cena estava coberta por uma espessa camada de neve. No entanto, havia algo peculiar nos contornos dessa parte da floresta. Árvores retorcidas, inclinadas como se estivessem se contorcendo de dor, criavam um ambiente assustador. De repente, Maria ouviu um sussurro no vento, uma voz suave que parecia chamá-la pelo nome. Maria, Maria. Ela hesitou, com o pulso acelerado, mas, mais uma vez, a curiosidade a dominou. A voz parecia ser familiar, um eco de sua infância. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém. O sussurro ficou mais forte, como um lamento, e ela decidiu seguir a direção do som. A neve caía desenfreadamente, e cada passo se tornava mais pesado. O vento parecia querer impedir seu avanço, mas uma força invisível a puxava em direção a um pequeno claro.
Quando finalmente chegou, o que encontrou a deixou paralisada. No centro do claro havia uma enorme estátua feita de gelo, representando uma figura mística com olhos que brilhavam como estrelas. A estrutura era de beleza inigualável, mas às suas costas, a escuridão parecia se aglomerar. A voz que antes era um sussurro agora soava mais clara. "Libere-me, Maria." Maria olhou em volta, sem saber se deveria ter medo ou estupefação. A estátua, imponente e encantadora, estava se movendo lentamente, com os olhos seguindo-a. "Quem é você?" ela perguntou, sua voz tremendo. "Sou o espírito da neve, guardião das almas perdidas. Eu existo entre o desejo e o desespero, e nesse inverno, o seu coração sincero me atraiu. Tenho algo a lhe mostrar." A entidade piscou, e uma rajada de vento soprou ao redor, iluminando o claro com um brilho sobrenatural. De repente, Maria viu visões. Memórias de pessoas que haviam desaparecido na nevasca, seus rostos distorcidos pela dor e desespero, encarando-a com súplica. Ela sentiu uma onda de horror e empatia, sabendo que muitos daqueles que havia amado estavam entre eles. "Você precisa entender, criança", continuou a figura. "A nevasca não é apenas uma tempestade. É um portal entre os mundos, uma oportunidade para eu colher as almas em sofrimento. Através de suas tristezas, eu me fortaleço. E você, Maria, tem o poder de mudar o curso desta noite." As luzes das almas envolviam Maria, enquanto a verdade crua se instalava em seu coração. Ela percebeu que a única maneira de quebrar o ciclo de tragédia era enfrentar sua própria dor. Compreendeu, então, que a nevasca era também uma reflexão do que sentia dentro de si. Maria começou a recordar os momentos de desespero que havia guardado em seu coração, a perda de seu irmão, que havia perdido a vida em um acidente de montanha, durante uma nevasca há anos atrás. O luto que ela nunca superou, as noites em claro, as lágrimas congeladas em sua alma. Com cada lembrança, a figura de gelo permanecia observando-a, seus olhos revelando uma tristeza própria diante do sofrimento humano. "Libere sua dor, Maria", disse a entidade, sua voz agora soando como o vento sussurrante. "Somente dessa forma você poderá trazer paz a si mesma e àqueles que estão perdidos." Em um ato de coragem, Maria se ajoelhou na neve, o frio penetrando em sua carne. "Eu sinto sua falta, irmão", ela chorou, sua voz ecoando no ar gélido. "Sinto tanto, e quero entender." O que aconteceu? As lágrimas se misturavam com a neve, formando poças de água gelada ao seu redor. Com isso, algo incrível aconteceu. A nevasca começou a se acalmar. Os ventos que antes eram cruéis tornaram-se suaves, como um carinho, e a pressão sobre seu peito começou a se aliviar. A luz das almas ao redor delas ficou mais suave, como se estivesse ouvindo o lamento sincero de Maria. O espírito da neve observou, suas feições de gelo derretendo levemente. "Você tem força suficiente para libertar aqueles que estão presos entre os mundos." A figura então estendeu uma mão, que se transformou em uma névoa gelada, envolvendo Maria em um abraço reconfortante. "Não tenha medo de deixar ir. A dor não precisa consumir você. A verdadeira liberdade vem da aceitação." O som da voz se misturou com o crepitar da neve, e novas imagens surgiram diante dela. Agora, não eram mais almas perdidas, mas sim lembranças felizes. Seu irmão rindo, correndo pela neve, construindo anjos de gelo. As memórias de alegria se misturaram com a dor, criando um mosaico profundo de amor, perda e aceitação. Maria entendia, então, que precisava liberar seu irmão e os outros. "Eu os libero, eu os deixo ir", disse ela, sua voz agora mais forte. "Eu não deixarei que a dor me prenda mais." Assim que essas palavras saíram de seus lábios, um brilho intenso tomou conta do claro. A entidade sorriu, e o vento começou a soprar novamente, mas de uma forma suave, como uma canção de ninar. A neve ao redor iluminou-se, formando um círculo de luz, enquanto as almas começaram a se erguer, tomando forma ao redor de Maria. Ela podia ver rostos familiares e desconhecidos, todos agradecidos por sua libertação. A nevasca continuava a se dissipar, e o frio, que antes parecia tão intransigente, agora se tornava fresco e revigorante. Maria sentiu uma onda de paz invadir seu ser, enquanto os espíritos se afastavam lentamente, seguindo o caminho de volta para a luz. O espírito da neve se despediu com um aceno, sua figura de gelo agora derretendo sob a luz da manhã que se aproximava. "Nunca esqueça, Maria.
A dor pode ser um peso, mas o amor sempre encontrará um caminho para a luz. Quando a tempestade finalmente cessou, a vila de Avelar emergiu sob uma nova camada de neve. Na manhã seguinte, os habitantes saíram de suas casas, surpresos ao descobrir que a nevasca havia deixado um cenário de beleza estonteante. Mas algo estava diferente. Sentiam-se leves, como se a nevasca tivesse levado embora a dor que carregavam. Maria voltou para sua casa, seu coração agora em paz. A nevasca tinha trazido um legado que nunca esqueceria: a liberdade que vem da aceitação e do amor. A entidade que todos temiam tornou-se a guardiã de sua transformação. E assim, a história do espírito da neve murmurou através das gerações, não mais como um aviso, mas como um lembrete do poder do amor sobre a dor. Enquanto Maria caminhava pelo caminho coberto de neve, cada passo parecia ecoar a nova realidade que ela havia encontrado. A nevasca não apenas transformara a paisagem, mas também sua alma. O espírito da neve, anteriormente visto como uma força aterrorizante, agora era compreendido como uma aliada que ajudara a desbravar os labirintos internos de sua própria existência. Ao chegar em casa, ela encontrou o ambiente familiar, aconchegante e quente. O cheiro do chá de ervas que sua avó sempre preparava emanava da cozinha, trazendo à memória lembranças de risadas e histórias compartilhadas. Sentou-se à mesa, com a luz suave das velas lançando sombras dançantes nas paredes. Maria sabia que tinha mudado, mas o que mais a surpreendia era sua capacidade de ver o mundo com novos olhos. Nos dias que se seguiram, Maria começou a compartilhar sua história com os moradores da vila. O que antes era sussurro nas tavernas e olhar de horror, ao mencionar o espírito, agora tornara-se uma fonte de inspiração. O povo se reunia ao redor da lareira, ouvindo atentamente enquanto ela contava sobre como, ao enfrentar seus medos, descobrira que até mesmo os dons dos elementos eram, no fundo, reflexos de suas emoções. Era como se a neve, pura e serena, trouxesse à tona todas as dores e alegrias congeladas dentro de mim. Aprendi que amar não é ausência de dor, mas uma escolha constante de aceitar e permitir que as emoções fluam, explicou ela, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Os habitantes da vila, tocados por suas palavras, começaram a reviver suas próprias histórias. Cada um, à sua maneira, havia lutado contra as tempestades internas. À medida que compartilhavam suas experiências, teceu-se uma rede de apoio que nunca existira antes. Riam, choravam e celebravam juntos, como uma nova comunidade unida pela compreensão. Um dia, enquanto caminhava pelo bosque coberto de fuligem branca, Maria decidiu que aqueles aprendizados mereciam ser registrados. Pegou um caderno e começou a anotar suas reflexões sobre o amor, a dor e a transformação. As páginas ganhavam vida, cada palavra escrita em um tom de esperança. Não estou sozinha, pensou. O espírito da neve não apenas me libertou, ele mostrou que todos juntos podem encontrar liberdade na aceitação do que somos. Com o tempo, a história do espírito da neve e sua relação com o amor e a dor tornou-se uma tradição local. As crianças, intrigadas, pediam a Maria que contasse sobre suas aventuras, e ela, com um sorriso no rosto, imaginava um futuro onde cada um carregasse dentro de si a força dessa nova perspectiva. Um certo dia, enquanto escrevia à luz da lareira, Maria viu uma figura se aproximar pela janela. Era um jovem, Alcu, que se mostrara apático e distante. Ele era um dos muitos que carregavam o peso de um passado doloroso. Ficou em pé na porta, hesitante, como se a neve cobrisse não apenas os caminhos do bosque, mas também os do seu coração. Maria, começou ele, a voz tremendo levemente. Eu ouvi sobre o que você fez. Sobre como conseguiu transformar sua dor em algo belo. Ela o convidou a entrar, e ele se sentou à mesa. O silêncio entre eles estava repleto de expectativa. Maria sentiu que a luz que havia recebido do espírito da neve era uma chama que poderia iluminar o caminho de Alcu. Fala, querido jovem. O que te cabe neste momento? Perguntou Maria. Não sei por onde começar, ele disse, com lágrimas nos olhos. Sinto como se tudo o que eu fosse houvesse entrado em colapso. Eu não sei como lidar com isso. Maria sorriu com empatia. Entendo, você não está sozinho nessa jornada. Eu também estive na escuridão, e aprendi que é na aceitação de nós mesmos que encontramos a chave para a liberdade. Enquanto falavam, a conexão entre eles cresceu.
Maria contou sobre a nevasca e a bondade inesperada que o espírito da neve lhe havia mostrado. Ela se lembrou de suas próprias vulnerabilidades e como aceitá-las a tinha libertado. Alcu começou a se abrir, compartilhando suas inseguranças e medos. Com cada confissão, o peso que carregava parecia começar a dissipar. Ele se surpreendeu ao descobrir que suas dores estavam, de certa forma, entrelaçadas com as de Maria e de muitos outros. E assim, ela ajudou a quebrar as barreiras que antes o isolavam. Você pode usar sua história para ajudar outros como você, disse ela. Quem sabe um dia você também compartilhará o que aprendeu em forma de histórias, como eu faço. O amor é uma corrente que se estende e se fortalece a cada nova conexão. Sentiram juntos o calor das chamas na lareira, e o ambiente carregou um novo sentido de esperança. Eles sabiam que a libertação que a aceitação proporciona nunca era um destino, mas sim uma jornada contínua. Então, todos os moradores da vila começaram a se reunir, cada um a trazer suas histórias pessoais. Era uma pequena revolução nas tradições da comunidade. Com o passar do tempo, viram os laços se tornarem mais sólidos, e a neve, antes visualizada como uma ameaça, transformou-se em um símbolo de renovação e crescimento. A história do espírito da neve, agora celebrada, ecoava em cada canto, não mais como um aviso, mas como uma canção de amor e aceitação. Assim, Maria, com seu novo amigo e todos os outros, aprendeu que as neve e o amor têm algo em comum. Ambos podem nos transformarem, se apenas tivermos coragem de deixá-los entrar. Em uma pequena cidade do interior, existia uma estrada sinuosa que cortava a floresta escura como a noite, conhecida apenas como a Estrada dos Acidentes. Os moradores evitavam passar por lá durante a noite, pois diziam que um espírito maligno assombrava aquelas paisagens sombrias, provocando tragédias terríveis. A lenda contava que há muitos anos, um homem havia perdido a vida em um acidente horrível na Estrada dos Acidentes. Seu espírito atormentado buscava vingança contra todos aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Diziam que ele se manifestava como uma névoa escura que envolvia os veículos, causando pânico e desorientação nos motoristas, levando-os inevitavelmente à tragédia. Ninguém sabia ao certo por que aquele espírito maligno escolhera a Estrada dos Acidentes como seu domínio. Mas os moradores da região atribuíam as mortes e desaparecimentos misteriosos que ocorriam naquela estrada à sua presença sinistra. Muitos acreditavam que ele era uma manifestação da própria floresta, uma força sobrenatural que protegia seu território com zelo implacável. Os relatos sobre os acidentes na Estrada dos Acidentes se multiplicavam, alimentando o medo e a superstição entre a população. Alguns diziam ter visto vultos sombrios na beira da estrada, outros juravam ter ouvido vozes sussurrantes, chamando seus nomes ao vento. Mas todos concordavam em uma coisa: o espírito da estrada era real e perigoso. Uma jovem chamada Ana, que morava nos arredores da cidade, não acreditava nas lendas sobre o espírito da Estrada dos Acidentes. Ela era uma pessoa prática e racional, e achava que os acidentes eram causados simplesmente pela falta de cuidado dos motoristas ou pela má conservação da estrada. No entanto, quando sua melhor amiga Sofia desapareceu misteriosamente após sair de uma festa tarde da noite, Ana começou a questionar suas convicções. Determinada a encontrar sua amiga, Ana decidiu investigar o que realmente acontecia na Estrada dos Acidentes. Ela entrevistou moradores locais, pesquisou sobre a história da região e até mesmo consultou um xamã indígena em busca de respostas. Foi durante uma dessas pesquisas que ela descobriu um segredo terrível que mudaria sua vida para sempre. O xamã lhe contou que, séculos atrás, a floresta em que a Estrada dos Acidentes fora construída fora palco de uma batalha sangrenta entre tribos rivais. Os espíritos dos guerreiros mortos naquela guerra haviam sido invocados por um feiticeiro poderoso para protegerem a floresta de intrusos e inimigos. O espírito que assombrava a estrada era um desses guerreiros, aprisionado em seu tormento por toda a eternidade. Chocada com a revelação, Ana percebeu que o desaparecimento de sua amiga estava ligado a essa antiga maldição. Determinada a desvendar o mistério e libertar o espírito atormentado, ela se aventurou sozinha pela Estrada dos Acidentes numa noite escura e tempestuosa. O vento uivava entre as árvores, os relâmpagos iluminavam o caminho,
e a névoa densa envolvia a estrada, criando uma atmosfera de terror e mistério. À medida que avançava pela estrada, Ana sentia a presença sinistra do espírito se aproximando. Sombras dançavam ao seu redor, vozes sussurrantes ecoavam em sua mente, chamando-a para o abismo. Mas ela se recusava a ceder ao medo, pois sabia que a vida de sua amiga dependia de sua coragem e determinação. Finalmente, ela chegou a um lugar sombrio onde a névoa se adensava, e a escuridão era absoluta. Ali, diante dela, apareceu o espírito do guerreiro, uma figura alta e imponente envolta em armaduras e correntes que rangiam de forma assustadora. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes, e seu gemido ecoava como o lamento de 1000 almas perdidas. Ana se aproximou lentamente, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Ela olhou nos olhos do espírito, e viu neles não apenas o tormento e a raiva, mas também a dor e o sofrimento de uma alma atormentada pela eternidade. Com uma voz trêmula, ela começou a falar, implorando ao guerreiro que a escutasse e permitisse que sua amiga fosse libertada. Para sua surpresa, o espírito pareceu se comover com as palavras de Ana. Lentamente, as correntes que o aprisionavam começaram a se desfazer, a armadura se desfez em pó, e a névoa se dissipou, revelando a figura de um homem jovem e belo. Ele olhou nos olhos de Ana com gratidão e tristeza, murmurando palavras de agradecimento, antes de desaparecer na noite. No dia seguinte, Sofia foi encontrada sã e salva, sem se lembrar do que acontecera na noite de seu desaparecimento. Ana nunca revelou a verdade sobre sua jornada pela estrada dos acidentes, guardando para si o segredo do espírito libertado. Mas a estrada nunca mais foi cenário de tragédias inexplicáveis, e os moradores da região puderam finalmente viver em paz, sabendo que o mal fora banido de seus caminhos. A lenda do espírito da estrada dos acidentes persistiu entre os moradores, mas agora era contada não como um conto de terror, mas como uma história de redenção e perdão. E Ana, a jovem corajosa que desafiara a morte em busca da verdade, tornou-se uma heroína em seus corações, símbolo de esperança e valentia diante da adversidade. E assim, a estrada dos acidentes deixou de ser assombrada pelo passado sombrio, tornando-se apenas mais um trecho de asfalto no caminho daqueles que ousavam desafiar o mistério da vida e da morte. Essa história tem suas raízes na antiga crença popular de que certas estradas eram habitadas por espíritos ou entidades sobrenaturais. Acredita-se que esses espíritos pudessem trazer boa sorte e proteção para aqueles que viajavam pela estrada, mas também poderiam trazer azar e desgraça, se não fossem respeitados. Alguns acreditavam que esses espíritos eram os guardiões das estradas, responsáveis por garantir a segurança e o bem-estar dos viajantes. Por essa razão, era comum fazer oferendas ou preces aos espíritos, antes de iniciar uma jornada, como uma forma de obter sua proteção e bênção. No entanto, também havia histórias sombrias sobre esses espíritos na estrada, retratando-os como entidades malévolas, que podiam causar acidentes e desventuras aos que cruzassem seus caminhos. Diziam que, ao anoitecer, era mais perigoso viajar pelas estradas, pois era quando esses espíritos se tornavam mais ativos, e poderiam se manifestar de formas assustadoras. Com o passar do tempo, essas lendas sobre os espíritos na estrada se tornaram parte do folclore de diversas culturas, ao redor do mundo, sendo tema de contos populares, músicas e até mesmo filmes de terror. Mesmo nos dias de hoje, algumas pessoas ainda acreditam na existência desses espíritos, e tomam precauções ao viajar, como carregar amuletos de proteção, ou evitar certas estradas consideradas mais perigosas nesse aspecto. Em resumo, o espírito na estrada é uma figura lendária, que reflete a complexa relação entre os seres humanos e o desconhecido, misturando elementos de superstição, medo e respeito pelas forças sobrenaturais que podem influenciar nossas vidas, especialmente quando estamos em trânsito. A Dama de Branco, uma das lendas mais famosas envolvendo espíritos na estrada, é a lenda da Dama de Branco. Diz a lenda que uma mulher vestida de branco assombra uma estrada específica, geralmente à noite. Segundo relatos, os motoristas que a veem correndo ou pedindo carona, acabam sofrendo acidentes terríveis. Acredita-se que ela seja o espírito de uma noiva que morreu em circunstâncias trágicas, antes de realizar seu casamento. 2.
O motociclista sem cabeça. Em algumas culturas, há relatos sobre um motociclista sem cabeça que percorre determinadas estradas à noite. Disse que aqueles que encontram essa figura assustadora são amaldiçoados com má sorte, ou até mesmo desaparecem misteriosamente. A origem dessa lenda pode variar, mas muitas vezes está associada a mortes trágicas ou injustiças ocorridas nessas estradas. 3. O Guardião da Floresta. Em uma região distante, conta-se a história de um antigo guerreiro que foi encarregado de proteger uma floresta sagrada. Após sua morte, seu espírito continuou a zelar pelo local, assombrando os viajantes que se aventuravam pela estrada que cruzava a floresta. Dizem que aqueles que desrespeitam a natureza ou invadem o território do guardião estão sujeitos à sua fúria implacável. Essas são apenas algumas das muitas lendas envolvendo espíritos na estrada que têm fascinado e assustado pessoas ao longo dos tempos. Essas histórias, transmitidas oralmente de geração em geração, refletem a nossa fascinação pelo desconhecido e a fragilidade da existência humana diante do sobrenatural. Os espíritos na estrada representam um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais racional e científico, ainda há mistérios e fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão. O folclore e as lendas que envolvem essas entidades sobrenaturais continuam a nos intrigar e a nos lembrar que, embora possamos controlar muitos aspectos de nossa vida, há forças além do nosso entendimento que merecem respeito e cautela. Havia uma antiga mansão situada no topo de uma colina, envolta por uma floresta sombria e repleta de segredos. Os moradores locais evitavam passar perto dela, pois diziam que a casa era assombrada por um espírito obsessor, que se alimentava do medo e da angústia das pessoas que ousavam desafiar sua presença. A mansão pertencia à família McCloud, conhecida por sua riqueza e influência na região. No entanto, uma tragédia assolou a família no passado, quando a filha mais nova, Eveline, desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Desde então, a casa foi amaldiçoada e rumores sobre a presença de um espírito maligno se espalharam. A história do espírito obsessor começou a se desenvolver quando uma jovem chamada Sofia, curiosa e destemida, decidiu investigar a mansão abandonada. Ela ouvira as histórias sobre o espírito, mas não acreditava em superstições. Determinada, ela adentrou os portões enferrujados e se viu diante da imponente casa, com suas janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Assim que entrou na mansão, Sofia sentiu uma sensação de opressão e frieza que a fez tremer. O ar estava carregado de uma energia sombria e inquietante, como se o próprio lugar estivesse vivo e observando cada passo dela. Mesmo assim, ela continuou sua exploração, adentrando os corredores escuros e cheios de poeira. À medida que avançava pela mansão, Sofia começou a ouvir sussurros e passos vindo de lugares vazios, além de sentir uma presença invisível ao seu redor. Seu coração batia rápido e sua respiração se tornava pesada, mas ela se recusava a ceder ao medo. Até que, em um dos quartos abandonados, ela se deparou com uma boneca antiga e macabra, de olhos vazios e sorriso sinistro. Ao pegar a boneca em suas mãos, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma risada ecoou pelo cômodo, mas não havia ninguém ali além dela. O medo começou a tomar conta de seu ser, mas algo a impelia a continuar sua busca na mansão. Foi então que, ao subir as escadas para o último andar, ela encontrou um quarto trancado com correntes enferrujadas. Com determinação, Sofia conseguiu quebrar a tranca e adentrar o quarto proibido. O que viu lá dentro a fez gelar até os ossos. Era o quarto de Eveline McCloud, preservado como se o tempo não tivesse passado, com brinquedos espalhados pelo chão e desenhos nas paredes. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma caixa antiga, coberta de inscrições antigas e símbolos estranhos. Curiosa, Sofia abriu a caixa e viu um objeto envolto em panos escuros. Quando retirou os panos, revelou-se um espelho antigo e polido, refletindo sua imagem distorcida de forma sinistra. De repente, a temperatura do quarto despencou, e uma voz sussurrou em seus ouvidos: "Liberte-me, e a maldição será quebrada." Sofia sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo, e percebeu que cometera um erro ao perturbar o sono do espírito obsessor que habitava a mansão. O reflexo no espelho começou a distorcer ainda mais,
revelando uma figura pálida e desfigurada que se erguia das sombras. O espírito de Eveline McCloud, aprisionado por tanto tempo, estava finalmente livre e em busca de vingança. Terror tomou conta do coração de Sophia quando viu os olhos sem vida de Eveline, a fitando com ódio e rancor. O espírito começou a se aproximar lentamente, emitindo um som agudo e ensurdecedor que ecoava por toda a casa. Sophia tentou correr, mas suas pernas pareciam não responder, como se estivessem presas em um pesadelo sem fim. O espírito obsessor tomou a forma de uma névoa negra e envolveu Sophia em seu abraço gelado, fazendo-a sentir uma dor lancinante e um desespero profundo. As paredes da mansão começaram a tremer e se contorcer como se estivessem vivas, enquanto o espírito encarnava todos os seus terrores mais profundos e os projetava na mente de Sophia. Memórias distorcidas de tragédias passadas e medos ocultos inundaram a mente de Sophia, transformando-a em um mar de angústia e desespero. Ela viu sombras se contorcendo nas paredes, ouviu vozes sussurrando seu nome em um coro macabro e sentiu garras invisíveis arranhando sua pele. A mansão se tornou um labirinto de terror e ilusões, onde cada porta levava a um pesadelo ainda mais aterrador do que o anterior. O espírito obsessor manipulava a realidade e os sentidos de Sophia, levando-a a becos sem saída e precipícios sem fim, onde o medo reinava supremo, e a esperança desaparecia como um sopro de vento. Horas se transformaram em dias, e dias em semanas, enquanto o espírito obsessor mantinha Sophia cativa em seu reino de tormento e desespero. Cada vez mais enfraquecida e desorientada, ela lutava para manter sua sanidade em meio ao caos que a cercava, buscando desesperadamente por uma saída que parecia inalcançável. Até que, em um momento de clareza fugaz, Sophia lembrou-se do espelho antigo que iniciara tudo aquilo. Com suas últimas forças, ela se arrastou até o quarto proibido e encontrou o espelho ainda refletindo a figura distorcida de Eveline. Com um último ato de coragem, ela pegou o espelho e o lançou contra o chão, shattering it into a thousand pieces. O impacto do espelho quebrado reverberou pela mansão, dissipando as ilusões e os terrores que assombravam Sophia. A névoa negra que a envolvia se dissipou, revelando a mansão deserta e silenciosa à sua volta. O espírito obsessor desapareceu, levando consigo o medo e a angústia que haviam tomado conta de Sophia. Exausta e ferida, Sophia conseguiu escapar da mansão, levando consigo as lembranças aterrorizantes daquele lugar maldito. Ela jurou nunca mais voltar àquele local, mas sabia que o espírito obsessor ainda estava lá, aguardando por sua próxima vítima, para alimentar sua sede de medo e desespero. E assim, a história da mansão McCloud e de seu espírito obsessor se tornou uma lenda sombria que assombraria a região por gerações, lembrando a todos que a curiosidade pode levar à perdição e que os espíritos do passado nunca descansam em paz. Sophia cambaleava pelas ruas escuras, sua respiração ofegante ecoando no silêncio da noite. As feridas em seu corpo latejavam, o sangue escorrendo por suas pernas, mas a dor física era nada comparada à angústia em sua alma. As lembranças daquela mansão maldita a assombravam, os gritos ecoando em sua mente como um tormento constante. Ela se afastou o mais rápido que pôde, sem nunca olhar para trás, temendo o que poderia encontrar se ousasse fazê-lo. Mas mesmo quando finalmente chegou à segurança da cidade, Sophia sabia que o perigo não havia passado. O espírito obsessor da mansão McCloud ainda estava lá, à espreita, sedento por mais almas para alimentar sua sede insaciável de medo e desespero. No silêncio da noite, a lenda da mansão McCloud se espalhou rapidamente pela região, sussurrada em tom de temor por aqueles que ousavam mencionar seu nome. Alguns consideravam a história como apenas uma superstição tola, uma maneira de assustar crianças desobedientes. Mas outros, os mais sábios e conhecedores dos segredos sombrios do mundo, sabiam a verdade por trás da lenda. A mansão McCloud era um lugar de trevas e desgraça, seu passado manchado pelo sangue derramado e pelas almas atormentadas que vagavam por seus corredores vazios. O espírito obsessor que ali residia era antigo e poderoso, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando incessantemente novas vítimas para alimentar sua fome eterna de dor e sofrimento. Sophia jurou para si mesma que nunca mais colocaria os pés naquela propriedade amaldiçoada, mas sabia que o espírito obsessor não a deixaria em paz tão facilmente. Ele estava à espreita,
observando, esperando o momento certo para lançar sua sombra sobre a vida da jovem mulher que havia escapado de suas garras uma vez. Meses se passaram desde aquela noite fatídica, e a vida de Sofia parecia ter voltado ao normal. Ela tentava se convencer de que aquilo tudo não passava de um pesadelo do qual havia finalmente acordado. Mas as vozes sussurrantes em sua mente, as sombras dançando nos cantos de seus olhos, a lembravam de que a mansão MacLeod e seu inquilino sobrenatural eram muito reais. Uma tarde sombria e tempestuosa, quando o vento uivava pelas ruas da cidade, e a chuva caía em torrentes, Sofia recebeu uma carta misteriosa, sem remetente, sem selo, apenas algumas palavras escritas à mão em tinta escura. Ele ainda está à sua espera, dizia a mensagem, fazendo o coração de Sofia gelar de pavor. O medo que havia guardado cuidadosamente no fundo de sua mente se ergueu com força total, enchendo os pulmões de Sofia com um ar sufocante. Aquela era a confirmação de que o espírito obsessor não a esquecera, que sua presença sinistra ainda pairava sobre ela como uma ameaça constante. Sofia sabia o que precisava fazer. Ela não podia mais fugir, não podia mais ignorar o chamado do destino, que a havia ligado à mansão MacLeod. Com o coração apertado e as pernas trêmulas, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida, enfrentar seu medo de frente, adentrar novamente os portões da propriedade amaldiçoada, e confrontar o espírito obsessor que tanto a atormentava. A mansão MacLeod se erguia diante dela, sua silhueta imponente cortando o céu tempestuoso. As janelas pareciam olhos sombrios observando-a de forma penetrante, enquanto os ruídos sussurrantes se intensificavam à medida que ela se aproximava. Cada passo que Sofia dava em direção à mansão era como ter seus pés presos em areia movediça, a gravidade a puxando para baixo com cada vez mais força. A familiar sensação de desespero a envolvia, mas ela se recusava a se render ao terror, que a agarrava pela garganta. Ao adentrar os portões enferrujados, a atmosfera da mansão MacLeod parecia sufocante, carregada de energia sombria e do peso dos séculos de sofrimento que ali haviam transcorrido. Sofia avançou pelos corredores escuros, seu coração batendo descompassado em seu peito, sua mente uma confusão de medo e determinação. Finalmente, ela chegou à sala principal, onde sentira a presença do espírito obsessor pela primeira vez. As sombras dançavam ao redor dela, os gemidos ecoavam pelas paredes como um lamento eterno. E então, diante de seus olhos atônitos, o espírito se materializou, sua figura translúcida flutuando diante dela com um sorriso malévolo nos lábios. O confronto entre Sofia e o espírito obsessor foi intenso, uma batalha que transcendia o mundo físico e adentrava o reino dos espíritos. Palavras não foram ditas, mas os olhos de ambos se encontraram em um embate silencioso, onde a coragem da jovem mulher se contrapunha à maldade ancestral do ser que a desafiava. Com um gesto de determinação, Sofia ergueu sua mão trêmula e começou a entoar palavras antigas, um encantamento que aprendera em sonhos perturbadores. A raiva do espírito se tornou palpável, sua forma distorcendo-se em uma fúria incontrolável. Mas Sofia não recuou, mantendo-se firme em seu propósito de libertar a mansão MacLeod da sombra que a assombrava. E então, com um estrondo ensurdecedor e um clarão de luz, o espírito obsessor foi dissipado, sua presença desaparecendo como neblina ao sol da manhã. A mansão MacLeod estremeceu com o impacto do confronto sobrenatural, mas o mal que ali residia há tanto tempo finalmente havia sido derrotado. Sofia saiu daquela casa assombrada mais forte do que jamais imaginara ser, a sensação de triunfo misturada com alívio em seu peito. Ela sabia que a lenda da mansão MacLeod e de seu espírito obsessor jamais seria esquecida, mas agora, a história ganharia um novo capítulo, o da coragem de uma mulher que enfrentou seus medos mais profundos e emergiu vitoriosa do outro lado. E assim, a sombra da mansão MacLeod se dissipou lentamente, o lugar retomando seu aspecto sereno e perdendo a reputação de ser um local amaldiçoado. A lenda permaneceria viva, mas agora como um conto de superação e redenção, onde o poder da vontade humana triunfou sobre as forças do mal. Sofia deixou para trás a mansão MacLeod, levando consigo as lembranças daquela noite fatídica, mas também a certeza de que era capaz de enfrentar qualquer desafio que o destino colocasse em seu caminho.
E enquanto ela caminhava em direção ao horizonte, o sol brilhando timidamente entre as nuvens, sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas agora, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Sofia deixou para trás a mansão McCloud, sobrevivendo a um desafio que poucos ousariam enfrentar. A sombra de medo que envolvia o lugar aos poucos se dissipou, dando lugar a uma atmosfera de respeito e admiração, pela coragem e determinação que Sofia demonstrara. Enquanto caminhava em direção ao horizonte, sentia a brisa fresca soprando em seu rosto, trazendo consigo um sentimento de renovação e liberdade. As lembranças daquela noite fatídica permaneciam vivas em sua mente, mas não mais como fonte de terror, e sim como testemunho de sua força interior. A jornada de Sofia estava longe de terminar, mas ela sabia que estava pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. A experiência na mansão McCloud havia lhe mostrado que, mesmo diante das maiores adversidades, a determinação e a coragem podem abrir caminhos inimagináveis. Enquanto o sol brilhava timidamente entre as nuvens, iluminando seu caminho, Sofia refletia sobre o significado de sua jornada. Ela tinha aprendido que o verdadeiro poder reside dentro de cada um de nós, e que a vontade humana é capaz de superar até mesmo as forças mais sombrias. Os habitantes da região, que antes evitavam a mansão McCloud como se fosse um local amaldiçoado, agora viam o lugar com novos olhos. A lenda que ali se formara havia ganhado um novo capítulo, transformando-se em um conto de superação e redenção, onde a coragem de uma jovem havia triunfado sobre as forças do mal. Sofia sabia que deixava para trás um legado de esperança e inspiração, e seguia em frente com a determinação de quem sabe que o destino reserva muitas surpresas, mas que está preparada para enfrentá-las. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Sofia sentiu seu coração repleto de gratidão. Gratidão pela oportunidade de ter enfrentado seus medos mais profundos, gratidão pela força que descobrira dentro de si mesma, e gratidão por ter se tornado a protagonista de sua própria história. E assim, a sombra da mansão McCloud se dissipou lentamente, dando lugar a um novo amanhecer, onde a coragem e a determinação de Sofia brilhariam como uma luz capaz de iluminar os corações daqueles que ousassem acreditar no poder da vontade humana.